sempre ouvi dizer que certas coisas só acontecem com quem vai atrás delas. Talvez seja verdade. Talvez eu tenha merecido tudo o que aconteceu. Mas às vezes, nas noites em que o vento bate nas janelas e o silêncio parece escutar, eu penso que aquilo teria me encontrado de qualquer jeito. Essa história começou há 3 anos, quando eu me mudei para a casa velha do meu avô. A propriedade ficava afastada, cercada por um matagal tão espesso que a luz do sol parecia ter dificuldade de entrar. O lugar estava fechado havia anos, desde a morte dele, e eu precisei de coragem para girar a chave na porta pela primeira vez. O cheiro me atingiu como um soco. Mofo, madeira antiga e algo mais. Algo metálico, quase como sangue seco. Nos primeiros dias, tudo parecia apenas decadente. O piso rangia, as paredes eram frias ao toque e havia marcas estranhas perto das tomadas, como se dedos muito finos e longos tivessem arranhado a pintura. Achei que fossem apenas rachaduras naturais. Queria acreditar nisso. Na terceira noite, acordei com um barulho. Não foi um estalo aleatório de casa velha. Foi passos. Passos lentos, arrastados, vindos do andar de baixo. Tive certeza de que alguém tinha entrado. Peguei a lanterna e desci as escadas com o coração batendo tão forte que parecia uma ameaça de dentro para fora. Mas não havia ninguém. Apenas a sala vazia e um cheiro de terra úmida que não estava lá antes. Eu deveria ter ido embora naquela mesma madrugada. No dia seguinte, encontrei no porão uma caixa que eu nunca tinha visto antes, com o nome do meu avô escrito numa etiqueta. Dentro havia apenas um caderno, um diário. As últimas páginas eram um caos de rabiscos, letras tremidas e frases repetidas. Ele não dorme. Ele aprendeu meu nome. Os olhos vêm primeiro. Eu fechei o diário com violência. Não sei por que fiquei tão abalado. Talvez porque, no fundo, eu já sabia que havia algo errado naquela casa. Na quinta noite, ele apareceu. Acordei completamente congelado, incapaz de mover sequer um dedo. A porta do meu quarto estava aberta. Eu sabia que a tinha fechado. A escuridão do corredor parecia mais densa que o comum, como se estivesse respirando. E então, eu vi os olhos. 2 pontos acinzentados, brilhantes, parados na altura do chão. Eles não piscavam, só observavam, com uma paciência que não era humana. Quando tentei gritar, nada saiu. Só consegui tremer enquanto os olhos se aproximavam, deslizando no escuro, como se não houvesse corpo algum sustentando-os. Sob a luz fraca que escapava da lua, percebi sua forma, longa demais para ser de uma pessoa, pescoço fino, retorcido, curvando-se como um galho seco. As mãos... Aquelas mãos eram compridas, dobradas em ângulos impossíveis. Ele ficou a menos de 1 metro da minha cama. Só então abriu a boca, um rasgo vertical como se a face tivesse sido partida em 2. E eu ouvi a voz. Uma voz que não vinha do ar, mas de dentro da minha cabeça. Eu lembrei de você. Nesse momento, a paralisia desapareceu e eu pude me mover. Corri pela casa sem olhar para trás. Saí pela porta e continuei correndo até minhas pernas falharem. Não voltei para recuperar nada. Nem roupas, nem documentos, nada. Nunca mais entrei naquela casa. Achei que estava livre. Mas há 3 noites, quando me deitei para dormir no meu pequeno apartamento em outra cidade, acordei com aquela mesma sensação de frio profundo. A porta do quarto estava aberta e eu sei que a tinha fechado. E no canto, quase invisíveis no escuro, estavam os 2 olhos acinzentados, observando, esperando.
E eu sei que da próxima vez ele não vai apenas me olhar. Eu não sei ao certo quando as coisas começaram a dar errado na minha vida, mas se eu tivesse que escolher um ponto exato, seria a noite em que decidi voltar para minha cidade natal para cuidar da casa que meus pais deixaram depois de morrerem num acidente. Nunca gostei daquela casa, mas a venda precisava ser feita. E nenhum corretor chegava a ficar lá dentro por mais de 15 minutos. Diziam que se sentiam observados. Engraçado, eu sempre achei que era só imaginação. Até aquela noite. A casa ficava no alto de uma colina sem iluminação pública. Quando cheguei, o vento soprava tão forte que parecia tentar empurrar meu carro de volta à estrada abaixo. Abri o portão enferrujado que soltou um gemido longo, quase doloroso. O jardim estava selvagem, coberto de folhas secas e galhos retorcidos. As janelas estavam tão sujas que refletiam a luz da lua como olhos opacos. Entrei, deixando as malas no chão da sala, e imediatamente o ar me acertou como uma onda. Ele tinha um cheiro úmido, de madeira antiga e algo parecido com respiração. Não sei explicar, mas tive a impressão clara de que a casa estava acordada e atenta. Acendi as luzes, tentando agir normalmente, mas elas demoraram alguns segundos para reagir, piscando como se hesitassem em funcionar. Quando finalmente se firmaram, vi que nada ali tinha sido tocado desde o dia do acidente. As cadeiras ainda estavam tortas, como se meus pais tivessem saído apressados. O relógio de parede, quebrado desde a minha infância, parecia marcar a mesma hora de sempre, 2h47. Minha primeira noite foi um desastre. Não consegui dormir no antigo quarto, então fiquei na sala, enrolada em um cobertor, tentando passar o tempo lendo. Mas, às 3 da manhã, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Não era o estalo típico de madeira, era algo mais intimado. 3 passos, uma pausa longa, mais 2 passos. Parecia alguém caminhando devagar, mas com um peso deslocado, como se mancasse. Fiquei imóvel por minutos inteiros, esperando o som se repetir. Quando finalmente tive coragem, subi as escadas devagar. Cada degrau parecia avisar a casa que eu estava chegando. As sombras se moviam de um jeito estranho, como se arrastassem pelas paredes um pouco depois de eu passar, como se não quisessem ser vistas, mas também não quisessem me deixar em paz. Lá em cima encontrei a porta do quarto de hóspedes entreaberta. Lembro que deixei todas as portas abertas antes de descer para verificar mais tarde se algo havia mudado. E tinha mudado. Empurrei devagar. O quarto estava escuro demais. Acendi as luzes e o que vi fez meu estômago revirar. As marcas no chão não eram pegadas, eram arranhões, longos, paralelos, profundos, como se dedos compridos e rígidos tivessem sido arrastados pelo assoalho, sempre em direção à cama. Mas o mais estranho não foram as marcas, foi o travesseiro. Havia uma marca funda nele, como se alguém tivesse deitado ali recentemente. Passei o resto da madrugada acordada, ouvindo passos que ecoavam do corredor, mesmo quando eu estava ali encarando o vazio. Às vezes eu jurava ouvir uma respiração pesada vindo atrás da porta. Outras vezes parecia que alguém batia de leve na parede, sempre no mesmo ritmo, como se estivesse tentando chamar minha atenção sem chamar de verdade.
No dia seguinte, decidi passar menos tempo dentro da casa e mais tempo cuidando do lado de fora, tentando encontrar racionalidade em qualquer lugar que não fosse aquele interior sufocante. Mas, quando voltei ao fim da tarde, a porta da frente estava aberta. Eu tinha trancado, eu me lembro perfeitamente. Entrei devagar, perguntando em voz alta se havia alguém ali. Nenhuma resposta. Apenas o som distante do relógio quebrado, marcando 2 horas e 47 minutos, mesmo que fossem quase 6 da tarde. Na segunda noite, aconteceu o pior. Eu estava quase dormindo quando ouvi meu nome. Não foi alto, não foi agressivo. Foi dito com uma calma tão íntima que imediatamente senti o sangue gelar. Era a voz da minha mãe. Mas não era exatamente como ela era. Parecia que alguém estava tentando imitar, mas a entonação não encaixava direito, como se cada sílaba tivesse sido estudada, copiada e montada com cuidado demais. Levantei na hora, tremendo, e a voz se repetiu, vindo do corredor. Filha, vem aqui. Preciso falar com você. A porta estava aberta e o corredor completamente escuro. Respirei fundo, tentando raciocinar, mas a voz chamou de novo. Dessa vez mais perto, mais confiante. Vem, querida. Estou aqui. Estendi o braço para o interruptor, mas ele não funcionou. A luz não acendia. E então a voz mudou. Não a frase, mas o tom. A imitação ficou mais precisa, mais perfeita. Filha, foi exatamente como ela dizia quando eu era criança. Igualmente amorosa, igualmente doce. Só que a minha mãe estava morta. Corri para o quarto e tranquei a porta. Não adiantou. Minutos depois, passos lentos chegando perto. A maçaneta girou devagar, como se quem estivesse do lado de fora estivesse aprendendo a usar aquela parte do corpo. Bateu 3 vezes, cada batida mais forte. E então a voz mudou de novo, como se tivesse perdido o disfarce. Ficou áspera, rouca, sem forma. Deixa eu entrar! Eu não sei quanto tempo fiquei ali, mas quando finalmente acordei, ainda sentada no chão, o sol já iluminava tudo. A casa estava silenciosa, mas meu nome estava escrito na porta, com a madeira rascada, até ficar quase furada. Fui embora naquela manhã. Não quero voltar. Não vou voltar. Só que, desde aquela noite, às vezes, quando estou perto de dormir, ouço alguém caminhar do lado de fora do meu quarto. Passos lentos, arrastados. E de vez em quando, alguém me chama do corredor, usando a voz da minha mãe. E cada vez a imitação fica mais perfeita. Ontem, pela primeira vez, a voz não estava atrás da porta. Estava dentro do meu quarto. E eu sei que quando ela ficar perfeita o suficiente, eu não vou conseguir distinguir quem é quem. E talvez seja isso que ele está esperando. Eu deveria ter recusado o trabalho, mas na época eu precisava desesperadamente de dinheiro. Era fácil demais para ser verdade. Passar 3 noites cuidando de um observatório desativado, isolado no fim de uma estrada rural, apenas para garantir que nenhum curioso ou vândalo entrasse. O pagamento era alto demais para algo tão simples. E isso por si só já deveria ter sido minha primeira pista de que havia algo muito errado naquele mundo. A construção ficava no topo de uma elevação rochosa. O astrovisor gigantesco, apontado permanentemente para o céu, parecia um olho enorme e vazio. Na entrada, os vidros estavam empoeirados e o vento assobiava pelas frestas como se tentasse pronunciar palavras. Meu supervisor, um homem de meia idade que mal se apresentou, apenas me entregou um conjunto de chaves
e disse para eu não mexer na sala inferior. Perguntei por quê, mas ele apenas fechou o carro com força e foi embora sem olhar para trás, como se estivesse fugindo. A primeira noite foi estranha, mas nada terrível. Andei pelo prédio, confirmei que tudo estava trancado, liguei o gerador para manter algumas luzes acesas e me sentei na sala principal, onde um grande painel antigo exibia leituras que eu não sabia interpretar. O lugar era frio, úmido e tinha um cheiro metálico, como ferrugem, misturada com chuva. O silêncio era tão profundo que parecia vivo, pulsando entre os corredores. Por volta das 2 da manhã, ouvi um ruído fraco vindo da sala inferior. Aquela mesma que eu não deveria entrar. Era um som ritmado, como batidas leves, compassadas, acompanhadas de outra coisa. Uma espécie de murmúrio arrastado, sem palavras claras, como se alguém tentasse falar através de água. Pensei que fosse algum animal preso ali dentro, ou talvez o vento, mas as batidas continuaram constantes demais, quase como se formassem um padrão. Tentei ignorar, mas o som começou a subir pelo encanamento, reverberando nas paredes finas, até parecer que vinha do meu próprio peito. Era uma sensação horrível, como se algo estivesse tentando encontrar uma saída. Peguei coragem e desci até metade da escada, o suficiente para ver a porta reforçada. Ela parecia ter marcas do lado de dentro, arranhões compridos, profundos demais para unhas humanas. Havia também algo escrito na madeira, mas tão apagado que parecia uma sombra de palavras. As batidas pararam no momento em que cheguei ali e o silêncio voltou tão rápido que estremeci. Era como se o que quer que estivesse ali soubesse exatamente onde eu estava. Voltei para cima, decidida a não descer mais. Mas quando tentei ligar o rádio para ouvir alguma estação e me acalmar, tudo que saiu foi uma interferência forte, com um chiado agudo que parecia sussurrar meu nome nos intervalos. Desisti e fiquei acordada até o fim do turno. Quando o sol nasceu, o supervisor voltou, não pediu relatório, não fez perguntas. Apenas pegou as chaves e me disse para voltar à meia-noite. Na segunda noite, a atmosfera parecia mais pesada. Não sei explicar como, mas a impressão era de que o observatório estava esperando. As luzes vacilaram quando cheguei, como se recebessem com animação doentia a minha presença. Caminhei até a sala principal, tentando manter o foco no trabalho, mas percebi que alguém havia mexido no painel. Algo estava ligado, uma espécie de frequência em looping, exibindo gráficos distorcidos que piscavam de modo irregular. Parecia um batimento cardíaco, só que muito rápido, frenético, impossível. A sala inferior começou a vibrar levemente, como se algo lá dentro estivesse se movendo com força. Desta vez, as batidas foram muito mais fortes. A cada impacto, eu via poeira caindo da madeira e sentia o piso tremendo sob meus pés. Desci apenas 2 degraus antes que a luz no corredor fosse engolida por uma escuridão tão densa que parecia sólida. A porta começou a ranger. Não abrindo, mas respirando, inchando para fora, contraindo-se para dentro, repetidamente, como um pulmão. Foi então que ouvi aquilo pela primeira vez. Não era um sussurro, nem um murmúrio. Era uma palavra, baixa, arranhada, mas clara o suficiente para gelar meu corpo inteiro. Volte. Não era uma ordem, era uma súplica, uma voz fraca, como se estivesse perdendo forças. E atrás dela, muito mais fundo, vinha outra voz, mais grave, mais lenta, repetindo a mesma palavra, mas com intenção diferente, ameaçadora, faminta. Volte. Corri para o piso superior e fiquei lá em completo silêncio, segurando minha respiração. Depois de longos minutos, as batidas cessaram. A respiração atrás da porta também. Mas o painel piscou sozinho e uma linha começou a se formar na tela como um sinal captado do espaço. Era uma gravação. Quando apertei o botão para reproduzir, ouvi passos. Passos pesados, atravessando um corredor.
E então, ouvi a minha própria voz, gravada ali, dizendo: "Tem alguém aí?" O problema é que eu nunca disse aquilo. Não naquela noite. Nem nunca. A terceira noite foi a pior. Cheguei ao observatório e encontrei a porta da sala inferior entreaberta, mesmo sabendo que só o supervisor tinha a chave. O ar que saía dali era quente, úmido e tinha um cheiro doce e enjoativo, como carne deixada por tempo demais no calor. O piso apresentava arranhões novos, profundos, como se algo tivesse sido arrastado por ali. A sala principal estava completamente apagada, e mesmo quando tentei acender as luzes, nada aconteceu. O gerador estava funcionando, mas o sistema simplesmente se recusava a obedecer. Foi naquele momento que percebi. O observatório inteiro estava escuro, exceto pela única coisa: o enorme telescópio. A lente projetava no chão um círculo pálido de luz vinda do céu, e dentro desse círculo pude ver claramente o contorno de alguém ou de alguma coisa. Uma figura alta, magra, curvada, como se tivesse sido esticada além do limite humano. Os braços eram longos demais, quase até o chão, e a cabeça parecia dividida, como se a mandíbula se abrisse não só para baixo, mas também pelos lados. Quando olhei para cima, para a lente, percebi que o telescópio não estava apontado para o céu, estava apontado para dentro da própria sala inferior, refletindo o que havia lá. Ou quem havia lá. A figura se moveu, contorcendo o corpo de um jeito impossível, como se não tivesse ossos, e então falou com uma voz que eu reconheci imediatamente. A minha voz. Volte. O instinto tomou conta. Corri para a saída, tropeçando nos degraus, sentindo as paredes tremerem como se algo estivesse rastejando por dentro delas, seguindo o meu movimento. Quando finalmente alcancei a porta, ela se trancou sozinha. Forcei, bati, chutei, até minhas mãos doerem. Escutei passos lentos subindo a escada, e quanto mais se aproximavam, mais percebia que cada passo imitava exatamente o ritmo dos meus próprios, como se estivesse aprendendo, como se estivesse treinando. Antes que chegasse até mim, a porta cedeu e eu saí correndo para o carro. Não olhei para trás, nenhuma vez, mas enquanto fugia, o rádio do carro ligou sozinho, sem eu tocar em nada. Havia estática, chiado e depois uma voz, a minha voz, perfeitamente imitável, sem hesitação, sem falhas. Eu volto amanhã. Eu nunca mais cheguei perto daquele lugar. Joguei o celular fora, troquei de casa, de cidade, mas esta noite, enquanto escrevo isso, meu interfone ligou sozinho. Quando atendi, ouvi passos e depois alguém respirando como se estivesse com o rosto colado ao microfone. E então, muito calmamente, a minha voz disse: "Abre a porta, eu estou em casa." Ser algo temporário, vigiar uma casa antiga, de propriedade de um advogado rico que só a visitava a cada 2 ou 3 meses. Ele queria alguém para ficar lá à noite, porque, segundo ele, a madeira encolhe e range e pode dar a impressão de invasão. Eu sempre estranhei essa explicação. Nunca vi alguém preocupando-se tanto com sons que nem sequer eram suspeitos. Mas aceitei. O salário era bom e eu precisava desesperadamente de dinheiro. A casa ficava num terreno enorme, isolado por muros cobertos de eras. Do lado de fora, ela parecia ter saído de uma pintura antiga. Janelas estreitas, telhado escuro, paredes com sombra demais nos cantos.
Mas o que mais me chamou a atenção foram os pinheiros. Havia pelo menos uns 20 deles espalhados pelo jardim, todos altos, tortos e estranhamente secos, como se nunca tivessem visto uma gota de chuva, mesmo vivendo num estado que chove o ano inteiro. No primeiro dia, o advogado, um homem calvo e impaciente, me entregou as chaves, explicou onde poderia dormir e o que não deveria mexer. Ele foi claro: se ouvir qualquer barulho no sótão, ignore. Eu ri. Achei que fosse uma brincadeira para testar minha reação. Ele só repetiu: ignore. Não suba para lá. Nunca. E foi embora. A frase ficou martelando na minha cabeça durante toda aquela tarde. Cheguei ao segundo andar e vi a porta do sótão. Era uma porta estreita, mais baixa que o normal, com uma fechadura antiga e uma maçaneta que parecia ter sido polida recentemente. Tinha algo de deslocado naquela porta, como se fosse mais nova que o resto da casa ou tivesse sido instalada depois. Passei devagar pela madeira e senti um leve tremor. Não meu, da casa, mas um pulsar rápido, quase imperceptível. Retirei a mão imediatamente. De noite, a casa parecia um organismo vivo, respirando pelos corredores. O vento batia nos pinheiros secos. O rugido deles parecia passos arrastados ao redor da casa. O relógio da sala marcava cada segundo como um toque fúnebre. Eu tentava me entreter com o livro que trouxera, mas minha atenção estava sempre voltando para o teto, porque era lá que os barulhos começavam. Primeiro vinham como algo leve, quase natural, um estalo, um arranhar, talvez um animal que tivesse entrado por alguma fresta. Mas depois mudavam. Às 2h37 da manhã, pontualmente, eu ouvi o som nítido de alguém andando no sótão. Não passos apressados ou confusos, mas passos calmos, firmes, como se a pessoa estivesse contando onde colocava cada pé. Pausa longa. 2. Outra pausa. 3. Parecia uma pessoa examinando cada parte do chão, testando o peso, avaliando algo. Eu fiquei congelado na cama, incapaz de decidir entre correr ou investigar. Mas lembrei da advertência do advogado. Ignore. Ele disse isso com seriedade, quase como um pedido. Não subi. Na manhã seguinte, algo pior aconteceu. Quando fui abrir a cortina da sala, vi pegadas no jardim, exatamente onde os pinheiros secos formavam uma sombra densa. As pegadas iam em direção à parede da casa, mas eram profundas demais, muito mais profundas do que qualquer pessoa normal deixaria. Como se quem as fez fosse pesado demais, ou caminhasse arrastando algo atrás de si. E mais estranho ainda, elas terminavam exatamente abaixo da janela do sótão, mas não voltavam. Como se a pessoa tivesse subido, entrado ou desaparecido ali. Tentei ligar para o advogado, mas ele não atendeu. Apertei o celular, respirei fundo e decidi tentar agir como profissional. Não queria perder o emprego no primeiro dia, mas a cada hora que passava, eu tinha certeza de que havia algo errado naquela casa e que isso estava ligado ao sótão. Na segunda noite, os passos começaram mais cedo. Às 2h, ouvi o rangido. Às 2h15, vieram os arranhões. Uma espécie de raspagem lenta, quase metódica, como se algo estivesse tentando ampliar um buraco no piso do sótão. E às 2h37, vieram as batidas. 3 batidas, sempre 3. Eu não consegui me controlar. Levantei devagar, tremendo, e subi as escadas. A cada degrau, os sons ficavam mais nítidos. O silêncio entre eles parecia uma respiração profunda, pesada, molhada. Cheguei diante da porta.
foi aí que finalmente ouvi. Não era mais arranhar, não eram mais passos. Era uma voz baixa, arrastada, como se falasse através de algo espesso. Eu sei que você ouve. Minhas pernas quase falharam. A voz era tão próxima que parecia vir de centímetros de distância. Abra a porta. Você já está aqui. Só falta abrir. Minha mão encostou na maçaneta por puro reflexo. Ela estava quente. Quente como se alguém do outro lado a tivesse segurado segundos antes. Então, algo bateu. Não 3 vezes, mas uma. Uma batida tão forte que a porta tremeu. A madeira cedeu alguns milímetros e poeira caiu do teto. A voz finalmente se calou e um silêncio absoluto tomou a casa. Eu recuei, suando, e desci correndo, tropeçando nas escadas. Desci até a sala, desliguei as luzes, sentei no sofá com a respiração engasgada. Passei o resto da noite acordado esperando algo acontecer. Mas nada mais aconteceu. Na manhã seguinte, quando criei coragem para subir até a porta do sótão novamente, encontrei algo que gelou meu sangue de uma maneira que nenhum som poderia ter feito. Havia uma marca na porta. Uma marca grande, arredondada, como se algo tivesse pressionado o rosto contra a madeira com força suficiente para deixar uma impressão. E no centro da impressão, onde deveria estar a boca, havia uma rachadura fina, nova, como se a porta tivesse sido empurrada para fora, como se alguém estivesse tentando sair. Então, no meio do silêncio absoluto, eu ouvi um toque suave vindo de dentro do sótão. Não um passo, não um arranhar, o dedo batendo na madeira, bem ali onde eu me encontrava. Toque. Agora, enquanto escrevo isto sentado no mesmo sofá onde passei as últimas noites em claro, posso ouvir a porta do sótão estremecer. A rachadura está maior, a impressão do rosto está mais funda, e a cada noite a voz fica mais nítida. Ela aprendeu meu nome e agora me chama com ele. Eu já pensei em fugir, mas o advogado finalmente me respondeu hoje. Quando contei o que estava acontecendo, tudo que ele disse foi: quer que esteja aí, não quer a casa, quer você. Se sair, ele segue. Fique onde está, não abra a porta. Nunca. É fácil dizer nunca quando não é você que está ouvindo a porta se partir lentamente. Eu sei que hoje à noite ele vai tentar de novo. E dessa vez, não sei se a madeira vai resistir. Falei sobre o que aconteceu na antiga estação de trem, porque até hoje não sei se aquilo foi real ou alguma distorção causada pelo meu cansaço, mas toda vez que lembro do cheiro de ferrugem e daquele som abafado atrás das paredes, sinto o estômago revirar como se tudo estivesse acontecendo de novo. Eu trabalhava como auxiliar de manutenção numa linha ferroviária desativada havia décadas. O projeto do governo pedia que a gente catalogasse as estruturas inutilizadas para decidir se seriam demolidas ou restauradas. A maioria dos lugares era apenas poeira, ferro retorcido e silêncio. Mas a estação Cordilheira, isso eu lembro bem, tinha algo diferente, algo errado. A plataforma parecia ter sido abandonada às pressas, como se todos tivessem fugido no mesmo minuto. Havia jornais molhados grudados no chão, bancos quebrados e uma mala antiga, de couro verde, no meio do saguão, como se alguém tivesse esquecido no dia anterior, apesar de estar ali há décadas. Eu estava sozinho naquela manhã. O resto da equipe só chegaria à tarde. O vento passava pelos vitrais estourados,
assobiando como se soprasse de dentro para fora. A cada passo que eu dava, o eco parecia multiplicado, como se outras pessoas me acompanhassem, pisando exatamente no mesmo ritmo. No começo pensei que fosse só paranoia, mas então ouvi um gemido, baixo, abafado, vindo das trilhas subterrâneas. Era como o choro de alguém tentando pedir ajuda sem chamar atenção. Eu, que já estava acostumado a lidar com mendigos e invasores em estruturas abandonadas, respirei fundo e desci as escadas com a lanterna tremendo na mão. O ar lá embaixo era pesado, espesso, úmido. A luz iluminava partículas suspensas, como poeira ou cinzas. A trilha seguia em linha reta, completamente escura, mas o gemido parecia vir de um ponto mais à frente. A cada passo que eu dava, a sensação de que eu não deveria estar ali aumentava. Quando finalmente a luz encontrou algo, eu me arrepiei inteiro. Havia marcas no chão, como arranhões longos, paralelos, deslizando para dentro da escuridão. Não havia pegadas, apenas esses riscos profundos no concreto, como se algo tivesse sido arrastado, ou como se algo tivesse arrastado a si mesmo. Continuei andando, porque o som ficou mais alto. Era definitivamente humano dessa vez. Um choro engasgado, como o de alguém que tenta falar, mas só consegue soltar sons de dor. A luz da minha lanterna alcançou uma curva da trilha e, quando dobrei, senti meu corpo congelar. A plataforma subterrânea estava ocupada. Havia pelo menos 8 malas de couro, todas iguais a que eu tinha visto no saguão, arrumadas lado a lado, perfeitamente alinhadas, como se alguém tivesse colocado ali recentemente. Algumas estavam abertas, e dentro delas não havia roupas, havia fotos, milhares de fotos. Fotos de pessoas entrando na estação, saindo dela, sentadas nos bancos, subindo nos trens. Fotos em preto e branco, coloridas, envelhecidas, recentes. Gente que eu nunca vi na vida e outras que claramente eram muito antigas, quase de outro século. Em uma delas, reconheci meu próprio uniforme. E foi aí que eu percebi o detalhe que me fez largar a lanterna no chão. Em todas as fotos, independente da pessoa, havia uma sombra atrás delas. Sempre a mesma, alta, magra demais, com as mãos encostando no chão e o rosto borrado, como se a câmera nunca conseguisse registrar direito. O choro voltou, mas dessa vez não veio de longe. Veio de trás de mim. Eu me virei devagar, quase contra minha própria vontade. Algo se movimentava atrás das paredes, dentro dos trilhos, como se estivesse se arrastando dentro do concreto. A parede ondulou, eu juro, como carne pressionada. E então eu escutei unhas raspando do outro lado, tentando encontrar uma saída. Quando finalmente consegui correr, o barulho aumentou. Era como se aquilo estivesse seguindo os meus passos, raspando, arranhando, tentando romper a parede para sair. Quando cheguei na escada, ouvi um estalo. Um pedaço da parede quebrou. Um braço fino, comprido demais, pálido demais, atravessou o buraco, os dedos longos tremendo como se saboreassem o ar. Nunca subi tão rápido. Saí da estação, caí na rua, engoli ar como se estivesse me afogando. E atrás de mim, no silêncio da estação, eu só ouvi uma última coisa: o som da mala se fechando sozinha. Naquele dia eu larguei o emprego. A estação foi demolida meses depois, mas às vezes, quando passo perto da região, sinto o mesmo cheiro de ferrugem. E à noite, de vez em quando eu tô quase dormindo, escuto, bem no fundo, como se viesse atrás da parede do meu quarto, arranhões. Eu nunca falei
falei para ninguém o que vi na casa da família Vale Verde, porque, na época, eu duvidava da minha própria sanidade. Hoje, passados tantos anos, ainda não sei se aquilo foi real ou algum tipo de delírio causado pela exaustão. Mas existem momentos, especialmente quando acordo no meio da madrugada, em que a lembrança volta tão nítida que sinto o cheiro da madeira podre e ouço de novo o sussurro vindo de dentro das paredes. Só de lembrar, minhas mãos ficam geladas. Eu tinha 19 anos e trabalhava como cuidador temporário. A família Vale Verde era uma das mais antigas da região e possuía uma enorme propriedade rural que, na época, estava praticamente abandonada. A única moradora ainda viva era Dona Ignês Vale Verde, uma idosa quase centenária, completamente imóvel, que precisava de cuidados 24 horas por dia. Meu trabalho era passar as noites na casa, porque os 2 cuidadores fixos se recusavam a dormir lá, alegando manifestações, mas eu só pensei que fosse superstição de gente do interior. A casa ficava no alto de um pequeno morro, cercada por árvores tão antigas que suas raízes pareciam mãos retorcidas saindo da terra. Quando cheguei à propriedade na primeira noite, me surpreendi com o tamanho do lugar. Era enorme, mas decadente. As paredes externas tinham manchas negras, como se algo tivesse escorrido de dentro para fora. As janelas estavam todas trancadas com barras de ferro instaladas por dentro, não por segurança, mas como se quisessem impedir algo de sair. O interior era ainda pior. O cheiro de madeira úmida misturado a mofo fazia meu peito arder. Os móveis eram tão antigos que rangiram ao menor toque. A casa murmurava o tempo todo. Aquele tipo de estalo que estrutura velha faz, mas naquela noite era como se murmurasse palavras que eu não conseguia entender. A primeira vez que eu ouvi Dona Ignês falar, quase deixei a bandeja cair no chão. Ela estava deitada, imóvel, olhos abertos, encarando o teto, quando sua voz saiu como um sopro seco. Você também ouve? Perguntei o quê, mas ela fechou a boca de novo, como se tivesse se arrependido de ter quebrado o silêncio. Achei que tivessem imaginado. Eu fazia rondas pela casa a cada hora. À meia-noite, enquanto verificava o corredor do segundo andar, ouvi um barulho estranho vindo da ala leste, uma parte da casa que estava interditada, porque o teto corria risco de desabar. O som era ritmado, repetitivo, como alguém caminhando devagar. Mas o problema é que aquilo vinha do teto, como se algo andasse entre as vigas, no vão entre o forro e o telhado. Quando voltei ao quarto da velha, ela estava com os olhos agarralados, respirando rápido, encarando o teto como se esperasse que algo entrasse. Perguntei se ela estava bem, mas ela apenas balbuciou. Eles estão chegando perto. Eu tentei acalmá-la, mas ela apertou meu pulso com uma força que não parecia humana para alguém tão frágil e sussurrou. Não olhe para eles quando o chamarem. Eles chamam pelo nome errado. Eu não entendi, mas o pavor na expressão dela me afetou. A casa inteira parecia se contrair em torno de nós, como se estivesse viva. Às 2 da manhã, a energia caiu. O breu engoliu tudo. Peguei minha lanterna e fui conferir o quadro de luz, mas parei antes de chegar na escada, porque ouvi algo na parte de baixo da casa. Passos. Lentíssimos. Pesados. Mas não eram passos humanos. Era como se as articulações estalassem a cada movimento, como se as pernas fossem tortas demais para andar direito. Depois vieram os sussurros, baixos, arrastados,
repetindo algo que eu não conseguia traduzir, mas que dava a impressão de ser um convite, ou uma saudação, ou um aviso. Eu não deveria ter descido a escada. Hoje sei disso, mas naquela hora a ideia de ficar parado no escuro era pior. A lanterna tremia na minha mão. Quando virei para o corredor térreo, a luz encontrou um rastro escuro no chão, indo da porta dos fundos até a ala interditada. Parecia barro, mas brilhava como se estivesse molhado. Não tive coragem de encostar. O rastro seguia até uma porta que até então eu nunca tinha visto aberta. Era uma porta estreita, antiga, que dava para uma espécie de passagem oculta entre as paredes da casa. Aquilo não fazia sentido. Nenhuma planta do imóvel mostrava essa passagem. O ar era denso, quase quente. O corredor era tão estreito que minhas costas raspavam a madeira enquanto eu avançava. E então, vindo da escuridão à frente, ouvi meu nome. Não reconheci a voz. Era quase infantil e distorcida, como se várias bocas falassem juntas, mas cada uma iniciasse a frase meio segundo depois da outra, como algo como André, André, André. Mas o meu nome não é André. Foi aí que me lembrei do aviso de Dona Ignês. Eles chamam pelo nome errado. A lanterna falhou por um segundo, só um segundo. E nesse instante, eu juro que vi algo muito próximo de mim, como uma sombra encurvada nas tábuas da parede, com mãos compridas demais, com dedos que se estendiam até o chão, arranhando de leve, como se desenhassem algo. Quando a luz voltou, não havia nada, mas os arranhões permaneciam, 3 linhas paralelas, descendo vagarosamente, como marcas de alguém que ficou ali olhando para mim. Corri, não me importei se derrubaria algo ou se faria barulho. Corri até o quarto de Dona Ignês, mas quando entrei, ela estava sentada na cama, algo que, fisicamente, ela não tinha forças para fazer há anos, e chorava silenciosamente. Eles abriram a casa. Eles sempre voltam quando alguém novo entra. Naquele momento, a porta atrás de mim se fechou com tanta violência que a madeira estalou. A lâmpada voltou a piscar, mas não acendeu totalmente. Permaneceu numa meia luz trêmula que projetava sombras alongadas no chão. E foi quando eu ouvi vindo do corredor o som de algo arrastando o corpo, sem pressa, sem esforço, como se soubesse que eu não tinha saída. O chão rangia, as paredes respiravam, a casa inteira parecia ter acordado depois de décadas dormindo. Dona Ignês me segurou a mão e murmurou quase sem som: "Não olhe." Eu fechei os olhos. Mesmo assim ouvi a porta do quarto se abrindo devagar. Ouvi a respiração da coisa, se é que aquilo respirava. Ouvi os passos irregulares, a aproximação lenta, o ranger do assoalho se curvando sob o peso de algo grande demais para caber ali. Senti o ar ficar gelado e ouvi uma voz, perto demais no meu ouvido, chamando um nome que não era o meu. A coisa ficou ali por muito tempo, parada, ao nosso lado. Eu tremia tanto que achei que fosse desmaiar. Tudo dentro de mim gritava para correr, mas eu não podia abrir os olhos. Quando finalmente o ar voltou a circular e o silêncio se instaurou, percebi que estava sozinho no quarto. Dona Ignês tinha desaparecido. A polícia nunca encontrou o corpo,
A casa foi demolida 2 anos depois, mas ainda hoje me arrependo de ter aberto os olhos naquele instante final, porque eu vi algo saindo pela porta, algo alto demais, dobrando o pescoço para não bater no batente, algo que não deveria existir. E quando cruzou o corredor, ainda pude ouvir no fundo da casa muitas vozes repetindo o mesmo nome errado. Eram tantas. Eu não deveria escrever isto, mas as últimas noites têm sido tão perturbadoras que não consigo mais distinguir o que é memória e o que é sonho. Talvez colocar tudo em palavras me ajude a entender, ou pelo menos a acreditar que não enlouqueci. O que aconteceu no hospital sanatório da Colina Fria nunca foi divulgado. Eles fecharam o caso como se nada tivesse ocorrido. Mas eu vi. Eu estive lá. E por mais que tente esquecer, tem algo que me observa desde então, esperando que eu feche os olhos por tempo demais. Eu trabalhava como vigia noturno. O sanatório era um prédio antigo, construído no começo do século passado, com paredes tão grossas que abafavam até o som da própria respiração. A maior parte do hospital estava desativada, exceto uma ala psiquiátrica onde ainda mantinham alguns pacientes que não podiam ser transferidos. Meu trabalho era circular pelos corredores, garantir que ninguém tivesse escapado, principalmente porque vários dos internos tinham surtos noturnos. O lugar tinha fama de mal-assombrado, mas eu sempre achei esses boatos ridículos. Até a noite em que as luzes começaram a apagar uma por uma, como se algo caminhasse atrás de mim, sugando toda a energia do prédio. A primeira coisa estranha foi o cheiro. Um odor doce, quase químico, como flores apodrecendo dentro de um armário fechado. Eu estava na ala oeste, completamente desocupada, catalogando equipamentos antigos, quando senti o cheiro ficando mais forte, vindo de um dos quartos lacrados. A porta estava marcada com tinta vermelha, inacessível. Risco estrutural, mas quando encostei a mão, senti frio. Não um frio comum, era como tocar metal gelado no pico do inverno. Do outro lado, ouvi algo cair no chão. Um objeto metálico, delicado, preciso. Como se alguém tivesse deixado cair um instrumento cirúrgico. Naquela hora, eu deveria ter chamado a supervisão, mas a curiosidade venceu. Ou talvez tenha sido o som, porque logo depois ouvi uma voz infantil cantarolando uma melodia que parecia fora de ritmo, com notas que não combinavam entre si, como se estivesse aprendendo a falar através de música. Eu empurrei a porta com força suficiente para romper o cadeado antigo. O cheiro invadiu meus pulmões como veneno. A lanterna iluminou uma sala vazia, exceto por uma maca enferrujada no centro e dezenas de marcações riscadas na parede, todas em formas circulares, sobrepostas como se alguém tivesse tentado desenhar um rosto, mas sempre mudasse de ideia no meio do caminho. O canto parou. A sala ficou tão silenciosa que o bater do meu coração parecia ecoar. Foi quando percebi as marcas no chão. Arranhões longos, paralelos, indo da maca até um vão estreito atrás do armário. Pareciam feitas por unhas, mas não eram profundas o suficiente para um humano. Mais largas, mais irregulares. Algo se arrastava ali. Algo pequeno. Ou algo que queria parecer pequeno. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, a porta se fechou atrás de mim com tanta força que o eco se arrastou pelo corredor. O som foi seguido imediatamente por uma respiração curta, acelerada, vindo dentro da sala. A lanterna começou a apagar. Luz piscava em intervalos irregulares, iluminando partes diferentes da sala em flashes. Eu tremia tanto que mal conseguia apontar para o mesmo lugar.
Num desses lampejos, vi algo se mover atrás da maca. Algo de pele cinzenta, esticada, magra demais, com os braços curvados contra o peito, a cabeça inclinada para o lado como um pássaro morto. A luz apagou completamente. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Eu não conseguia ouvir nem minha própria respiração. Era como se o ar tivesse sumido da sala. O pânico gelado tomou conta de mim. Tentei abrir a porta, mas ela não cedia. A cada segundo naquele breu, eu sentia algo chegando mais perto. Os passos eram leves, quase curiosos. As unhas arrastavam no chão com uma lentidão torturante, como se aquilo saboreasse cada centímetro que se aproximava de mim. Quando a luz apontou um único flash, a criatura estava a menos de 1 metro de distância. O rosto não tinha olhos, ou talvez tivesse muitos espalhados em pontos onde não deveriam existir. A boca era larga demais, estendendo-se quase até o pescoço. E sorria com um prazer tão silencioso que parecia sentir alegria em me observar apavorado. A luz apagou de novo, e dessa vez eu ouvi. Pela primeira vez, ela sussurrou meu nome, mas não como um humano. Era como se várias vozes repetissem ao mesmo tempo, mas cada uma com um sotaque diferente, um tom diferente, um atraso mínimo, fazendo meu nome soar retorcido, errado, como se estivesse sendo desmontado sílaba por sílaba e remontado por mãos desajeitadas. A porta finalmente cedeu quando eu me joguei contra ela. Saí correndo pelo corredor escuro, ouvindo os passos da coisa vindo atrás de mim, descompassados, invertidos, como se corresse com as articulações do avesso. A cada curva as luzes falhavam, piscavam, estouravam. A ala psiquiátrica inteira acordou, com pacientes gritando, chorando, implorando para sair, alguns repetindo frases desconexas, outros chamando nomes que não existiam. Cheguei à sala de controle aos tropeços. Quando olhei para as câmeras de segurança, vi a criatura caminhando lentamente pelos corredores. Mas não exatamente. Em cada câmera, ela tinha uma forma diferente, como se tivesse sido filmada em várias realidades ao mesmo tempo. Às vezes era criança, às vezes adulto, às vezes tinha 4 braços, às vezes nenhum, às vezes parecia comigo. Aquilo não era humano, não era animal, não era nada que eu consiga nomear. As fitas daquele dia desapareceram, ou foram escondidas. O hospital foi fechado semanas depois, sem explicação oficial. E desde então, eu acordo todas as madrugadas com a sensação de que algo está na porta do quarto observando. E se eu levantar rápido demais, vou ver a sombra inclinada do mesmo jeito que vi naquele flash de luz. Mas o pior de tudo é o que aconteceu ontem. Enquanto eu trancava a porta para dormir, ouvi um som baixinho vindo da sala. Uma voz quase infantil, desafinada, cantarolando aquela mesma melodia torta. E logo depois, chamou meu nome, mas deformado, torcido, reconhecível e errado, exatamente como antes.